Senhor, meu Salvador, Deus Salvador. Aleluia. É a presença poderosa, gloriosa de Cristo que nos dá força na caminhada. Aleluia. Glorificamos a Deus porque em tudo Ele é fiel. É Ele que tem cuidado dos meus e dos seus caminhos. Ele não falha. Poderosamente Deus não falha. Amém? Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa de oração, na presença do Senhor, com o compromisso de levar a verdade, o poder vivo dessa palavra, a representação da boca de Deus ao expressar para a humanidade na face da terra. Amém? Amém. O que Deus colocou no meu coração, uma palavra conhecida, mas é uma palavra que se renova todos os dias. E posso falar, é uma palavra extremamente atual. Mateus capítulo 4. Vamos falar sobre a tentação de Jesus, sobre a tentação que nos sobrevém, sobre a tentação que Ele superou e nos deu exemplo de como superar, sobre a tentação que o inimigo tenta todos os dias nos derrubar. Amém? Amém. Aos que nos acompanham pelo YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Pega um exemplar bíblico, em nome de Cristo Jesus. Acompanhe a leitura. Eu sei que Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mateus capítulo 4, livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, o tema da leitura, a tentação de Jesus. Versículo 1 em diante diz: Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo no templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Louvado seja Deus. Louvado, glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma palavra hoje muito pedagógica, uma palavra que nos dá a instrução e o caminho certo a seguir. Aleluia. O princípio do ministério de Jesus, o princípio da caminhada, o princípio da obediência, dos planos de Deus para a salvação da humanidade começara nesse versículo. A Bíblia fala que Jesus, alcançando a sua maioridade aos 30 anos, ele vai em direção a João, o Batista, seu primo, que estava à beira do Jordão, pregando e batizando as pessoas, pregando, levando o batismo às águas a todos que estavam ao redor. E a Bíblia fala que quando Jesus chega, que fala e pede para João batizar, João nega. Não, que história é essa? Eu que preciso que o Senhor batize-me. E a Bíblia fala que Cristo o convence para que se cumpra o que estava escrito nas leis. João batiza ele. E logo Jesus sai das águas, logo Jesus sai do Jordão, acompanhado por uma multidão que estava ali ouvindo as pregações de João Batista, acompanhado por um grande número de pessoas que estavam sendo batizados. A Bíblia fala que Jesus é batizado por João e logo sai do Rio Jordão, logo sai das águas. Mas quando ele sai das águas, a Bíblia fala que dos céus desce, em forma de pomba,
uma pomba, desce o Espírito de Deus e repousa sobre a vida de Cristo Jesus, sobre a vida do nosso Salvador. O Espírito de Deus dá um pontapé, dá um início, dá o começo do protocolo a seguir, o começo do querer de Deus sobre a face da terra. É verdade. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo repousa sobre Cristo, quando o Espírito Santo desce sobre Cristo, do céu se abre e uma grande voz surge. Voz, imagino eu, que todos que estavam ao redor ouviram. Voz que imagino eu, todos que estavam ao redor se perguntaram de onde veio. Que voz é essa? Que poder é esse? Que glória é essa? A Bíblia fala que o céu se abre e a Bíblia fala que uma voz vem dos céus e diz: este é o meu filho. E esse versículo está no versículo, essa frase está no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus, e diz assim, ó: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação, em quem eu honro, em quem eu amo. Este é o meu filho amado. Entenda que começa o ministério de Jesus com a presença do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus. Não dá para você começar nada se Cristo não for contigo. Não dá para você dar um passo na sua vida ministerial se o Espírito Santo não for contigo. Não dá para você ter uma caminhada sequer para aconselhar, para mostrar algo da sua própria sabedoria, se não tiver a presença de Deus, não tiver a presença do Espírito na sua vida. O Espírito Santo que nos capacita, nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá ânimo, vigor, virtude, palavras, autoridade, sabedoria. É o Espírito Santo que nos conduz. Ele é a autoridade, Ele é o poder. É o Espírito Santo que conduz os passos de Jesus. Aí nós podemos pensar: mas espera aí, Jesus acaba de ser batizado por João, seu primo. Jesus acaba de receber o Espírito Santo. Jesus acaba de ouvir dos céus o próprio Deus dizendo que Ele é filho amado e que o próprio Deus tem prazer na vida dele. E depois de tudo isso, o Espírito Santo começa o ministério conduzindo Jesus para onde? Para alguma coisa bacana, para um tabernáculo, para ser apresentado para os sacerdotes, para os fariseus, para reunir os discípulos e talvez participar de um banquete na casa deles. Não há nada festivo, não há nada a se comemorar, não há nada que nós possamos entender que seja prazeroso no início da carreira. Todas as vezes que nós recebemos alguma bênção da parte de Deus, todas as vezes que alguma bênção se concretiza, todas as vezes que algo grandioso se realiza, o batismo nas águas é uma coisa grandiosa, o batismo nas águas é um feito maravilhoso, é uma conquista, é uma bênção da parte de Deus. E para que todas as vezes que recebemos algo de bênção da parte de Deus, o ser humano muitas das vezes baixa a guarda, dá brecha, vacila, se sente, às vezes o orgulho cresce. A Bíblia fala que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e o início do seu ministério foi ser conduzido pelo Espírito de Deus ao encontro do diabo no deserto, ao encontro de Satanás no deserto. Mas entenda, se quantas vezes recebemos algo precioso, e principalmente no batismo, quando nós discipulamos uma ovelha ao batismo, quando nós ensinamos e mostramos a conduta do batismo, o valor do batismo, os preceitos do batismo, as pessoas que estão no início da fé, que recebem as palavras, muitas delas compreendem, mas poucos os pastores ou os discipulados entendem que é depois do batismo que a aprovação chega. É depois do batismo que a prova começa. É depois do batismo que você é tentado. Muitas das vezes as pessoas começam com grande virtude, com grande alegria, com grande vigor, aí se batizam, passa pouco tempo, desviam. Quantas pessoas nós conhecemos? Olha, eu era da igreja, eu até batizei, mas logo depois desviei. Eu até batizei, fui na igreja por muito tempo. Quando eu batizei, eu caí. Quando eu batizei, eu desisti. Quando eu batizei, eu me enfraqueci. Porque muitas das vezes baixamos as guardas. Muitas das vezes
Nós sentimos tão forte, sentimos tão saudável espiritualmente, achamos que não vamos perecer, achamos que não vamos cair, que não vamos fragilizar. Quantas pessoas eu conheço que depois de receber uma bênção se frustraram espiritualmente consigo mesmo e caíram na fé? Meu Pai. Olha só a lição, olha só o caminho, a condução que os passos de Jesus é levado. Jesus é levado para ser tentado, para entrar no território do inimigo. Jesus é levado para entrar aonde ele não queria. Jesus era 100% carne. Jesus ele era 100% humano. Todos os nossos pensamentos e sentimentos, todos os nossos desejos, todo o nosso ser era da mesma forma sobre a vida de Jesus. Ele era 100% homem, apesar de ser Cristo, o Mestre, o Salvador, Filho de Deus, mas ele sentia tudo que nós sentimos, e no mínimo ele não queria andar por aqueles caminhos. Ou você acha que alguém tem prazer em ir para o deserto, sabendo que seria tentado por Satanás, sabendo que o diabo se manifestaria para prová-lo? Meu Deus. Tentações só são vencidas quando o homem se dispõe a estar na presença de Deus. Tentações só são vencidas quando o homem se dispõe a viver a palavra de Deus. Tentações só são vencidas quando o homem se dispõe a pagar o preço. Cristo decidiu obedecer e decidiu pagar o preço. E o início da carreira não foi com tapinha nas costas, não foi com júbilo, com culto de ação de graças. O início da carreira foi um jejum árduo, 40 dias. Oh, meu Deus. É forte. Pouquíssimas pessoas na Bíblia. Deus Todo-Poderoso. Moisés, Elias, pouquíssimas pessoas na Bíblia conseguiram jejuar 40 dias. Mas entenda uma coisa: Cristo jejuou como homem. Cristo jejuou sem nenhum tipo de auxílio espiritual. Elias, quando conseguiu jejuar 40 dias e atravessar o deserto, ele tinha se alimentado com água e pão dos céus, servido por anjos. Aleluia. Moisés, quando conseguiu ficar 40 dias sem se alimentar, jejuando, ele estava no Monte Sinai, na presença de Deus, recebendo a glória, reluzindo a presença do Todo-Poderoso, o lhe deu sustância. É verdade. Mas Jesus não. Oh, Deus. Jesus estava como eu e você, Olha aí. fragilizado, Meu Deus. tendo vertigens, a barriga extremamente vazia. Ele teve fome, então quer dizer que ele também bebeu água. Mas ele não comeu por 40 dias nem 40 noites. Jesus. Nesse intermédio, eu imagino o diabo rodeando. Eu imagino o diabo de longe calculando, Verdade. analisando, tentando deduzir até onde vai aguentar. Uma hora ele cai, Meu Deus. uma hora ele fragiliza. Quando ele estiver vulnerável, quando ele estiver enfraquecido, quando ele estiver mais debilitado, aí eu vou me apresentar. Meu Deus. Aí eu vou começar as tentações, aí eu vou tentar manipular, aí eu vou tentar oferecer, aí eu vou tentar induzir. Meu Deus. Quando nós estamos fragilizados espiritualmente, quando nós estamos fragilizados espiritualmente, mas na presença de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que quando nós pensamos estar fracos, enfraquecidos, vulneráveis, nós estamos fortalecidos, aí somos fortes. Mas de contrário também ele diz que quando pensamos estar fortes, fortificados, fortalecidos, aí é que estamos fracos e vulneráveis. Eita. Jesus estava ali naquela situação, vulnerável, fisicamente, enfraquecido fisicamente. Olha só, eu não imagino como deve ser jejuar 40 dias. Meu Deus. A ciência não consegue mostrar essa verdade. É impossível para um ser humano jejuar 40 dias, segundo a ciência. Segundo a ciência, se o homem fizer repouso absoluto, não fizer nenhum tipo de esforço, não gastar nenhum tipo de energia, se precaver, ficar numa situação estável, sem consumir nada de energia no seu corpo, ele consegue chegar até 21
estado de colapso. Meu Deus. 21 dias sem alimento, o organismo já entrou no sistema de defesa de estar consumindo a própria gordura do corpo para não entrar em falência, não vir a óbito. Meu Deus. Olha só a situação. E por 3 dias, se o homem não conseguir beber, o organismo ele também entra em falência. Jesus estava bebendo água, mas não consumiu, não comeu, não se alimentou de nada por 40 dias e por 40 noites. Às vezes nós não entendemos como ações sobrenaturais acontecem, mas é nessas situações sobrenaturais que Deus mostra a grandeza, porque o jejum nada mais é do que matar o desejo, enfraquecer a sua carne e ao mesmo tempo lança a proposta, lança a ideia a Deus, lança os pensamentos a Deus do seguinte: Senhor, eu te levo a sério. Aleluia. Senhor, eu levo a sério o meu ministério, eu levo a sério a minha vida com o Senhor, eu levo a sério a tua presença comigo, eu levo a sério os seus caminhos, eu levo a sério a tua condução, os seus valores, a tua palavra. É por isso que eu estou jejuando, eu estou enfraquecendo, mortificando a minha carne. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que quando Jesus teve fome, momentos de fragilidade, Jesus teve uma fragilidade, ele sentiu fome, e no momento da fome ele foi testado. No momento da fome, Satanás se apresenta e procura justamente o que lhe fazia a necessidade. E às vezes eu fico pensando nos dias atuais, quais são as necessidades que o ser humano está sentindo, está passando, está sofrendo, para dar espaço para ser tentado. Meu Deus. Sabe que ser tentado pelo diabo não é pecado? Não é pecado. Ser tentado por Satanás não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Pecado é você sucumbir à tentação. Quantas vezes as tentações surgem de várias formas? Às vezes as tentações surgem por aconselhamento, por estar numa roda de amigos. Às vezes as tentações surgem por você estar só, sem ninguém te ver. Às vezes as tentações surgem por um benefício, por uma bênção, faz fazer o seu orgulho crescer, o seu ego crescer. Às vezes as tentações surgem por você estar passando dificuldades, estar passando necessidades, estar passando situações tão calamitosas que você acaba cedendo à tentação. Quantas pessoas cometem o crime do assalto porque dizem que não aguentavam mais ficar sem dinheiro, não aguentavam mais passar dificuldades? Quantas pessoas sucumbem, ganhando muito dinheiro, sucumbem a ganhar mais dinheiro porque houve a oportunidade de ganhar o teu por fora? Olha só que uma coisa leva a outra. Você pode entender que quem é rico, mais rico quer ser. Como a avareza domina o coração, realmente me segue a tentação. Quantas vezes as pessoas não entendem, mas o conselho da roda de escarnecedores surge como tentação e às vezes a pessoa acaba caindo. Quantas vezes você sozinho na sua intimidade não consegue se conter e comete pensamentos, comete ações que às vezes você fala, não precisava, mas eu acabei fazendo, não aguentei. Tentações. O diabo é espírito, ele pode estar em qualquer lugar. Ah, pastor, o diabo não entra na minha casa não. Cuidado. Se o diabo tem poder de entrar na igreja, ele habita em lugares celestiais. A luta é nos lugares celestiais. As batalhas, as provações são em lugares celestiais. Existe uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual Cristo nos mostra como vencer. Cristo nos mostra como confrontar, como enfrentar e sair vitorioso. Jesus tinha autoridade. O Espírito de Deus tinha acabado de entrar na vida de Cristo Jesus. Ele tinha acabado de ser batizado. Ele estava repleto da glória de Deus. Ele tinha acabado de ouvir: este é meu filho amado. Ele não poderia com autoridade, como fez com dezenas, centenas de demônios que ele expulsou das pessoas. O diabo chegava perto dele, ele repreendia, o diabo corria. Quem não tinha esse poder?
tinha autoridade para isso, tinha poder para isso, ele tinha os anjos ao seu serviço para isso. Ele é o Cristo, Filho de Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Nenhumas forças das trevas, nenhum principado, nenhuma potestade, nem o próprio Lúcifer teria condições de enfrentar Cristo Jesus. A soberania de Jesus é notória, mesmo ele sendo humano como o Messias para a salvação da humanidade, ele tinha essa autoridade. Mas ele decidiu mostrar para mim e para você como se ganha. Porque se ele repreendesse com o seu poder, se Satanás surgisse no deserto, ele falava assim, ó, vem cá uma legião do exército, me protege aqui, bota o diabo para correr. Talvez nós não conseguiríamos, em nossa fragilidade, em nossos erros, em nossos pecados, não conseguiríamos imitar essa ação. É por isso que ele deu uma ação favorável de como conduzir a nossa vida na presença de Deus. Aleluia. Jesus começa a ser testado. Jesus começa a ser tentado. A necessidade do estômago vazio, a fragilidade do estômago vazio, a fome que abatia sobre a sua carne, deu a entender do diabo que era o momento certo para atacar. Meu Deus. Eita. Mas Jesus começa a mostrar que a autoridade da palavra de Deus, Glória a Deus. que a autoridade da Bíblia Sagrada, que a autoridade das Escrituras Santas, que a autoridade dessa palavra viva, poderosa, ela pode ir muito em seus efeitos, ela pode ganhar de toda tentação, ela pode te revestir para toda tentação, ela pode te proteger de toda tentação, ela pode te capacitar contra toda tentação. É essa palavra que conduz o homem à remissão, à transformação, à libertação, à união do homem para com Deus. É essa palavra que representa o próprio Cristo. Glória a Deus. Oh, glória. Ele começa a mostrar para Jesus. Está com fome, né? Meu Deus. 40 dias sem comer não é fácil. Olha, eu não quero nem pensar como estão as suas pernas balançando aí. Eu não quero nem entender como está a sua dor de cabeça pelo estômago vazio. Eu não quero nem imaginar até virtudes. Talvez você não consiga caminhar por muito tempo. Meu Deus. Olha só, mas eu vou te dar uma ideia aqui. Pega essa pedra. Talvez ele pegou a pedra e colocou na mão de Jesus, jogou para Jesus. Pega essa pedra aí. Transforma ela em pão. Você é filho de Deus. Eita, Jesus. Você tem autoridade. Olha aí. Você tem o Espírito de Deus. Eu vi lá o batismo, o Espírito entrando na sua vida. Você tem esse poder. Transforma essa pedra aí. Meu Deus. Faz um pão quentinho. Vai saciar a sua fome. Mata esse desejo. Meu Deus. A sua carne grita por isso. Você está querendo isso. Os seus desejos pedem isso. Quantas vezes nós sucumbimos ao nosso desejo? Quantas vezes nós damos espaço para os desejos da carne e não para o poder de obedecer a palavra de Deus? Eita, Deus. Quantas vezes o diabo fala, a tua carne quer, e você fala, olha, é verdade, eu preciso, eu quero, Meu Deus. e não quer saber se está magoando a Deus ou não, não quer saber se está desobedecendo a Deus ou não, não quer saber se está entristecendo o Espírito Santo de Deus ou não. Meu Deus. Nós vemos isso com os conselhos diários, nós vemos isso com famílias sendo destruídas, nós vemos isso com casais separando, nós vemos isso com os filhos se afundando nas drogas, nós vemos isso com o emprego na empresa, pessoas perdendo o emprego por pessoas estarem auxiliando errado, Meu Deus. inveja, fofoca, mentira, falsidade. Tudo isso às vezes faz o homem dar espaço para os seus próprios pensamentos e desejos. A traição, a infidelidade, tudo surge por desejos carnais. A imoralidade sexual, a lascívia, a prostituição, tudo isso vem pelos desejos carnais. Meu Deus. A bebedeira, os palavrões, as gritarias, as chocarrices, tudo isso vem pelos desejos carnais.
mais. Sabe, o desejo do consumo do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, de qualquer coisa que induz o homem a perder o seu raciocínio, perder a sua sobriedade. Tudo isso são tentações que Satanás bota à sua frente e continua falando: olha, você parou de andar comigo, mas os prazeres da sua carne continuam. E está aqui quando você quiser, é só pedir, eu te ponho nas mãos de novo. Meu Deus. Quantas pessoas estão caindo? Quantos erros estão acontecendo? Quantos arrependimentos? Quantas pessoas não conseguem mais se levantar? Quantas pessoas estão parando na beira da sarjeta? Quantas pessoas estão parando nas prisões, nas penitenciárias? Quantas pessoas estão sendo mortas pelas drogas, pelo álcool? Meu Deus, é verdade. Quantos sentimentos destruídos? O diabo olha para Jesus e fala: olha só, a tua carne pede, o teu estômago está vazio, você precisa, transforma aí. Mas o poder da palavra muda a história. O poder da palavra dá um ponto final na tentação. O poder da palavra te mostra um caminho. O poder da palavra te desvia da porta larga, te desvia do caminho largo. O poder da palavra é conduzido pelo Espírito Santo. O poder da palavra te capacita. Jesus olha para ele e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda, o pão é necessário, nem só de pão, quer dizer que o pão não está excluso. O homem precisa do alimento. É verdade, aleluia. Não vai levar essa palavra 8, 80 e ficar 40 dias sem comer e morrer. O homem precisa do alimento. Aleluia. Mas viver é só com a palavra de Deus. Glória a Deus. Viver é só com a presença de Deus. E a representação da presença de Deus é a palavra. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aí a condução. Começa o início do confronto. E o início do confronto é um exemplo de vida para mim e para você. Não adianta querer derrotar as tentações e as ofertas que o diabo oferece, as tentações que a carne grita, as tentações que o mundo grita. Não dá para você viver com embaraço com o pecado, embaraço com o mundo, achando que você vai vencer a sua carne se não for pela palavra de Deus. Eita, Jesus, é forte. A Bíblia Sagrada é o caminho, a Bíblia Sagrada é a condução, a Bíblia Sagrada é o único meio que o homem se une a Deus através de Cristo, é pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. O diabo não se dá por vencido. Meu Deus. O diabo não se dá por vencido. E isso é uma realidade não só no que Cristo passou no deserto, mas é uma realidade na minha vida e na sua vida. Verdade. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Meu Deus. Começa com uma coisinha pequena, termina numa coisa grande. Começa com um tapinha no ombro, toma um gole de cerveja aí, não tem nada não. Termina com um homem caído na beira da sarjeta, desmaiado, sem sobriedade. Meu Deus. Começa com um traguinho no cigarro. Começa com uma radinha de amigo dando o pega na maconha. E termina ele na Cracolândia, chorando, perdendo família, perdendo esposa, filhos, empresa, dinheiro, perdendo a sua própria identidade, vivendo como um animal na rua. Meu Deus. O diabo, ele não vai parar de tentar. A nossa única defesa é o revestimento de Cristo, da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que o diabo, mais uma vez, ousado, a Bíblia fala que arrebata Cristo, pega Cristo e o transporta para a cidade de Jerusalém. Meu Deus. E engraçado que ele bota Jesus em pé na ponta de um poste, de um pináculo, no meio do centro de Jerusalém. Até para equilibrar, devia ser difícil. Está 40 dias sem comer. Está 40 dias com fome. O seu raciocínio, o seu físico não está atuante. Estava debilitado, fragilizado. Olha só o tamanho da tentação, olha só o tamanho da provação. Quem é Satanás, quem é diabo para tocar em Cristo Jesus? E nós paramos para pensar: se conseguiu transportar Jesus, será que não pode tocar em nós, querer transportar nós para o pecado?
se conseguiu tocar no Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, aquele que o derrotou na cruz do Calvário, aquele que o derrotou em seu ministério, em sua conduta, em seu testemunho, você acha que não pode tocar na minha, na tua vida, que é cheia de pecados e falhas? Verdade, Deus. Oh, meu Deus. Mas entenda, colocou ele no pináculo, lá em cima, na ponta do pináculo, e falou: lança-te daí. Meu Deus. Porque também está escrito, olha lá. O diabo também conhece as escrituras. De Gênesis a Apocalipse, eu tenho certeza que o diabo conhece. Meu Deus, é forte. Vírgula após vírgula, parágrafo após parágrafo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, cada história da Bíblia, cada livro da Bíblia. Sabe qual é o problema? Ele não tem a revelação do Espírito de Deus que você tem. Aleluia. Ele não tem a interpretação do Espírito Santo que você tem. Olha aí. Ele não tem a presença de Deus sobre a sua vida, que o conduz pela palavra. Ele conhece, mas não pratica. Ei. Ele conhece, entende, mas não vive. Olha aí. Não guarda os valores, não quer praticar os valores. Cuidado que às vezes as suas ações estão imitando as ações do diabo. É verdade. Meu Pai. Como assim, pastor? Usando o poder da palavra para manipular ao teu favor, e não para o favor da palavra, e não para o querer de Deus, não para a vontade do Espírito Santo. Verdade, é forte, Jesus. Ele canta e fala para Jesus: olha, lança-te daí, porque também está escrito: dará ordem aos seus anjos para te tomarem em suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Eita Deus. O diabo, ele conhecia a palavra. Olha aí. Cuidado, que talvez você conheça a palavra de Deus, talvez você fale que ame a Deus, talvez você fale que tem fé em Jesus Cristo, talvez você fale como é que fala? Aquele Salmo 91, que conhece o Salmo 91, que recita o Salmo 23, o Salmo 121. Alguns salmos são amuletos de muita gente. Meu Deus. Ou alguns crentes usam alguns versículos para lhe favorecer. Está andando no pecado, no erro, na má conduta, no mau testemunho, está levando a vida ao escândalo, está conduzindo os outros ao erro. E aí, se você abre a boca para falar: não julgueis para não ser julgados. Meu Deus. Algumas ações que imitam as ações do próprio Satanás. Meu Deus. Imita a ação do diabo contra Jesus. Quando você começa a manipular a palavra para favorecer a sua má conduta, o seu pecado, a sua iniquidade, cuidado, você está imitando a Cristo, não. Você está imitando Satanás. Está imitando o diabo. Verdade. Lúcifer. Jesus é forte. Às vezes, as pessoas acham que por conhecer a palavra de Deus, principalmente muitos teólogos que fazem teologia, mas que perderam a graça, conhece a letra, mas perdeu a essência. É verdade. Meu Deus. Quantos teólogos estão vivendo uma vida de pecados ocultos? Verdade. Cuidado, manipular a palavra ao teu favor, isso é uma ação demoníaca, maligna, satânica. Verdade. Meu Deus. Jesus olha para ele e responde com a mesma autoridade. Aleluia. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha aí, Jesus. Quantos estão tentando a Deus? Meu Deus. Quantos estão conduzindo a sua vida na contramão? Vou continuar pecando, quem sabe assim a graça atua em minha vida. Meu Deus. Vou continuar pecando. Arrependimento para quê? Essa história que Jesus vai vindo. Ixi, Jesus veio arrebatar a igreja, eu conheço tanto tempo. Esse negócio de estar dentro da igreja perdeu a graça. Há 3 décadas atrás era moda ser crente. Da pandemia para cá morreu a igreja. Meu Deus. Para que eu vou seguir Jesus? Sabe, às vezes as pessoas conhecendo estão tentando a Deus. As suas más condutas um dia vão ser prestadas de conta ao Senhor no dia do juízo. Cuidado. Jesus Cristo é amor, Deus é amor, mas no dia do juízo Ele vai ser o justo juiz. A sua iniquidade
iniquidade, se continuar na prática, o teu pecado se continuar na prática, e se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver transformação de conduta, de caráter, se os seus caminhos não forem convertidos para bons caminhos, boas obras, cuidado, você acaba tentando a Deus, porque tem conhecimento do que é e não pratica. Mais uma vez, Satanás toca em Cristo. Mais uma vez, Satanás ele transporta. Olha só o versículo 8, diz assim, ó: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Quem transportou Jesus? O diabo. Às vezes os convites parecem inocentes, mas às vezes é um transporte do diabo para uma tentação na sua vida. A culto de doutrina toda semana tem. Vamos para o cinema, hoje está mais barato. O culto de sábado com a mocidade, pelo amor de Deus, aqueles louvores a gente conhece. Vamos pegar um shopping. Não, eu sou crente, sou obreiro, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou evangelista, presbítero, mas todo mundo merece um momento de lazer. Eu vou parar com a igreja um minutinho e vou passar 15 dias na praia, vou alugar uma casa e vou viver lá à vontade, curtir a areia, curtir a praia, curtir o sol, eu vou beber o que eu quiser, eu vou ter minha vida à vontade. Cuidado. Às vezes é o diabo lhe transportando por um convite, ou lhe transportando para as suas próprias satisfações carnais, para que você seja tentado. E como eu já disse, ser tentado não é pecado, o problema é ceder à tentação. E muitos não estão esperando a manipulação do diabo, estão se oferecendo. Vamos para a praia? Vamos para o cinema? Não, a igreja todo dia cansa. Não, perdeu uma semana só, não tem problema não. Hoje eu não vou não, estou cansado. Trabalhei demais, estou cansado. Não, Deus me entende. É assim mesmo. Cuidado. Às vezes a sua carne te engana. A Bíblia fala que o diabo transportou Jesus num monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos desse mundo e as suas glórias. Eu fico tentando imaginar qual seria as glórias, todos os reinos. Eu fico imaginando que o diabo deve ter mostrado muito ouro, muita prata, deve ter mostrado muita riqueza, muita eloquência, muita bajulação, deve ter mostrado muita roupa de linho fino, muito alimento, muitas mulheres. Eu não sei o que o diabo deve ter mostrado ali, mas que deve ter sido uma coisa muito grande, muito impactante, que mexe com o ego, que mexe com os pensamentos. Pessoas estão trocando Jesus, às vezes por um carro velho. Pessoas estão trocando Jesus, às vezes por uma mini saia mais curta que te chama. Pessoas estão trocando Jesus, porque às vezes não conseguem falar não para aquele amigo da escola. Não, só uma vez não tem nada. Judas traiu Jesus. A Bíblia fala que Judas comia no prato com Jesus, participava da Santa Ceia. O próprio Jesus deu autoridade e poder do Espírito Santo. E Judas foi um dos que expulsou demônios, pregou a palavra, curou enfermos. Judas era um dos escolhidos. E decidiu por 30 moedas de prata, decidiu vender Jesus como preço de escravo. Mas infelizmente tem pessoas hoje vendendo Jesus por muito menos. Por um tapinha nas costas, pela boa influência do patrão. Não, faz uma hora extra aí, que depois a gente almoça amanhã. Sabe, depois a gente acerta aí. Você é meu amigo, não vai me deixar na mão. Mas hoje eu vou pregar na igreja. Não, igreja onde você vai, liga lá, fala para outro pregar, você vai fazer horas comigo. Meu Deus, é assim. Sabe, alguns compromissos, alguns valores, algumas coisas que eu não sei, mas essa palavra tem uma condução certa, tem um coração certo, tem uma pessoa certa. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E sabe aonde
está sendo as nossas tentações? Aonde está sendo as nossas provações? Aonde nós estamos cedendo? O diabo olha para Jesus e fala: está vendo toda essa glória, está vendo todos esses reinos, está vendo todo esse glamour, vou te dar tudinho. Meu Deus. Tudo é meu, vou dar para você. Tudo é meu, você vai ficar feliz com tudo isso. Tudo é meu, eu vou te presentear. Tudo é meu. Olha, eu vou dar só para você. Só peço uma coisa: se prostre e me adora. Meu Deus. Uma vez só. Olha aí. O diabo não precisa de 2, 3 brechas, 2, 3 legalidades, 2, 3 acessos. É um só. Meu Deus. Uma oportunidade só. Meu Deus. Quando o espírito maligno entra na vida do homem, conduz a vida do homem, é só Cristo Jesus para libertar o homem. Deus, é verdade. Mais uma vez a Bíblia fala que Jesus, eita glória, Aleluia a Deus. aleluia. Glória. Mais uma vez Jesus olha para ele, e eu imagino que o tom de voz já não foi o mais simples, já não foi o mais manso, mas Jesus não está enfraquecido, Jesus não está fragilizado, o seu organismo não está fraco, ele não está com dor de cabeça, o estômago não está doendo de fome, as pernas não estão balançando, ele não está com vertigem. Mas em algumas ofertas, algumas tentações, algumas induções do diabo, ele responde como autoridade. Eu imagino que essa foi a hora da autoridade. Vai, Satanás! Glória a Deus. Vai, Satanás! Porque também está escrito, olha, primeiro ele mandou o diabo embora. E respondeu na sequência, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, servirás. Deus, obrigado, Jesus. Não queira dividir o seu culto, a sua adoração, a sua fé. Não queira colocar outro ídolo, não queira colocar outra imagem, não queira dividir a glória de Deus com ninguém. Aleluia, meu Deus. Tenha exclusividade no teu ser, tenha exclusividade no teu coração como templo do Espírito de Deus. Tenha exclusividade, porque Cristo te faz exclusivo, te fez exclusivo, que é um exemplo. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Olha como você é exclusivo, você pode ser salvo, e se só você for salvo, valeu já a morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha quão precioso é você. Ele te leva a sério, leve a Cristo a sério. Glória a Deus. Não ceda às tentações, não ceda às ofertas, não ceda à idolatria que a sua carne exige, pede, grita, renuncia e decida andar com Cristo, carregando a sua cruz. Evangelho é renúncia e cruz, renúncia e cruz, renúncia e cruz. Se você não quiser renunciar, qualquer oferta que o diabo te faz, você abraça. Se você não quiser renunciar, qualquer suborno você aceita. Qualquer piscadinha da mulher do lado você aceita. Qualquer golinho de cerveja, qualquer tapinha na maconha, qualquer mentirinha, qualquer fofoca. Sabe, algumas ações que parecem pequenas, mas te conduzem ao pecado e te afastam de Deus. Às vezes, as coisas mais simples, como ser tímido, às vezes é o diabo manipulando. Cristo nos deu um espírito de ousadia, de coragem, não de timidez. E diz mais, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha como uma bobeira pode te tirar da presença de Deus pela eternidade. Meu Deus. Aqueles que praticam e aqueles que amam a mentira. Meu Deus. Há uma pequena mentira. Eu falei para aquela telefonista que me liga o tempo todo. Meu Deus. Mas às vezes essas pequenas mentiras que te encarceram, que faz você cair na tentação. Meu Deus. Entenda uma coisa: quando você ganha a batalha, quando você ganha a prova, quando você ganha a luta, em Cristo
sempre ao seu lado mostra glória. Aleluia. Você nunca está só. Que é um exemplo disso, o último versículo. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos a servir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então entenda nas suas necessidades. Muitas das vezes é Deus quem permite você passar, para que te dê provisão. Muitos querem vitória, mas não querem provação para ser vitoriosos. Não, eu quero a bênção, mas não quero ser provado para ganhar a bênção. Eu quero de graça, na faixa. Deus, eu quero ser abençoado, mas sem provação, só bênção. Meu Deus. Aonde está a sua fé? As Escrituras mostram que os anjos desceram dos céus e serviram a Jesus. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina que se o diabo está ao derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa matar, a quem possa levar para o inferno, a Bíblia fala que tem anjos de Deus ao nosso redor, pertinho, guardando, livrando e protegendo. Aleluia, eu creio. Ele te defende, Aleluia. Ele te sustenta, Ele te mantém, Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te conduz, Ele te dá palavras, Ele te dá ânimo, Ele te dá sabedoria. Ele é o caminho da vitória. Aleluia, glória a Deus. Não se aparte das leis deste livro. Amém. Não se aparte dos valores deste livro. Não se aparte das palavras, da condução do caminho deste livro, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é a condução de vitória para a sua vida. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada é o caminho do homem para se encontrar com Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. Guarde essa palavra. Amém. Não ceda às tentações. Ser firme, corajoso, Aleluia. fiel. Glória a Deus. Como diz lá em Josué. Ser forte e corajoso. Verdade. Ter bom ânimo. Não se afaste da lei deste livro. Aleluia. Nela medita de dia e de noite. Aleluia. Jesus vai te dar Glória vitória. a Deus. Cristo te ama. Amém, Jesus. Você pode até ter caído. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Aleluia. Hoje a oportunidade é te dada para se reconciliar. A tentação não é o fim, a queda, a aceitação, o erro pela queda através da tentação não é o fim da sua história. Jesus está prontificado a te lavar, te redimir, te purificar, transformar a sua história, te pôr em pé e dar continuação no ministério, na prova do que Ele tem para a sua vida, no caminho que Ele tem para a sua vida, na vontade que Ele tem para a sua vida. E lembre-se, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Oh, glória. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado e bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus.